do Arthur Lira, a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, a gente traz em detalhes agora. Segundo Lira, a decisão da cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol será analisada pela Corregedoria da Câmara e Dallagnol poderá fazer sua defesa em uma sessão do plenário. Lira respondeu a uma questão de ordem do deputado Maurício Marcon, que questionou a decisão da Justiça Eleitoral, dizendo que só a Câmara teria o direito de cassar o mandato do ex-procurador. A Constituição garante aos deputados cassados pela Justiça Eleitoral o direito à ampla defesa dentro da Câmara dos Deputados e diz que a perda de mandato só acontece se for declarada pela mesa da Casa. Em 1 minuto e meio, cada um dos comentários, vou de lá para cá, começando com você, Mota. Aprova esse posicionamento do presidente Arthur Lira, Mota? É uma surpresa, é difícil a gente avaliar agora, né? A princípio parece uma notícia boa. Eu não tinha ouvido esse entendimento ainda de que a cassação dependeria de uma aprovação pelo Congresso Nacional. Eu acho que muita gente também estava com a impressão de que essa cassação era uma coisa resolvida exclusivamente pelo TSE. Se esse entendimento que eu tenho estiver correto, é uma notícia boa, talvez seja sinal de que o Congresso Nacional, ou pelo menos os seus presidentes, os seus líderes, estão entendendo a gravidade do momento que a gente está vivendo e sentindo a necessidade de se posicionar a respeito. Você, Zé, em 1 minuto e meio. Olha, eu vi esse tipo de debate sendo repetido na Câmara dos Deputados, até por falta de regulamentação de um artigo da Constituição que diz que fala a palavra, olha assim, ouvida à Câmara dos Deputados, no caso de deputado, ouvido do Senado. E aí vem a avaliação, o que é esse ouvido à Câmara? Há um entendimento de que, na verdade, esse ouvido à Câmara não entra no mérito do julgamento, não vai julgar, mas apenas avaliar as circunstâncias e avaliar o documento. Poderia, por exemplo, ser um pedido de cassação, uma determinação falsa, se afasta um deputado, não tem como votar. Mandato, quando é extinto, não volta. Então, esta é a avaliação. O que está acontecendo é o seguinte: primeiro, Deltan ainda não está cassado, ele é deputado. Ele tem como recorrer de embargos de declaração do TSE e depois ao próprio Supremo Tribunal Federal. Quando chegar a ordem na Câmara dos Deputados determinando a cassação e pedindo para chamar o suplente, o presidente da Câmara ou a mesa diretora podem fazê-lo. Já existe jurisprudência de que a própria mesa diretora. E aí seria apenas uma dignidade para ele se defender e pronto. A Câmara não tem como julgar o mérito de uma decisão judicial assim. Mas já é um alento, já é uma demonstração de que a Câmara vê com muita preocupação essa história de cassar um mandato popular, que na verdade não é, repito, a cassação do Deltan, mas a cassação dos votos, e isto é grave. Você, Dantas, 1 minuto e meio. Eu avisei no início do programa, isso aqui não é o Estado de Direito, isso aqui é Game of Thrones, aqui é a lei do mais forte, e cada um vai exercer o seu poder para além do limite. Agora é a vez do Arthur Lira. O Arthur Lira também tem esse direito, já que do outro lado da praça dos três poderes não há limites. Então, assim, vamos reinterpretar também a lei, como disse o Zé. Antes era uma questão ali de analisar tecnicamente a decisão do TSE. Agora não. Agora vai ser uma discussão de mérito, sim. O Deltan vai ter oportunidade de fazer a sua defesa e aí explicar e mostrar aquilo que todos já viram, todos nós já vimos. É uma decisão, olha, eu diria até escatológica. É uma decisão equivocada, uma decisão manipulada, é uma decisão ilegal, tá? Não há nada que sustente essa decisão. Então, se a defesa for realmente respeitada e se o julgamento na corregeria for imparcial, não há por que cassar o mandato do Deltan. Mas, vamos lá, nós não estamos discutindo questões legais, não se trata de legalidade, não se trata de direito, se trata do exercício do poder. E aí, dos bastidores, nós teremos mais um pouquinho de articulações.
indicações para STJ, para TSE, para o próprio STF, liberação de emendas. Esse de fato é o material real dessa disputa, daquilo que essa é a mercadoria negociada nos bastidores aqui em Brasília. Então, dependendo da mercadoria, dependendo do negócio ou negociata, nós teremos um resultado ou outro, nesse caso do Deltan. Você, Pavinato, em 1 minuto e meio, que achou da manifestação do Lira? Esse faz parte do ato de mesa número 37 de 2009 da Câmara Federal. Esse ato, ele existe para quê? Para instar o trabalho da corregedoria nos casos de perda de mandato ou perda de mandato, perda de direito político, né, em condenações judiciais, conforme as previsões constitucionais, as previsões do inciso 4, inciso 5º do artigo 55 da Constituição. E a lei que coloca o inciso Q na lei ficha limpa, que foi pela qual o Deltan rodou, ele é uma hipótese fora da Constituição. E é uma hipótese criada depois do ato de mesa 2009. Então, juridicamente, não se sabe se esse ato é adequado. Mas, como bem lembrou Dantas, nós não vivemos o Estado de Direito. Então, meus queridos, apertem os cintos que vale tudo.